Olá a todos, meu nome é Larissa de Souza Ferreira Freitas e eu estou aqui para apresentar o artigo Dimensionamento e Validação Computacional de um controlador PI para a melhora da estabilidade longitudinal dinâmica em um TLS. A realização deste artigo ocorreu em 5 principais seções: introdução, fundamentação, metodologia, resultados e conclusão. Dando início à introdução, observa-se que a aeronave do tipo TLS permite uma melhor eficiência estrutural e aerodinâmica comparado a outros modelos, sendo analisada por diversas equipes na competição SAE Brasil Aerodesign. Entretanto, um dos grandes desafios de se projetar tal avião é garantir e comprovar a sua estabilidade durante todo o voo, sem o auxílio de empenagens, que são dimensionadas para mantê-la estável. O projeto tem o intuito de ser o mais competitivo possível. Sendo assim, deve sempre ser capaz de superar situações críticas em seu voo, tais como MTOW e perturbações externas. Além disso, em algumas das categorias da competição, é permitido o uso de sistemas para aumento da estabilidade. Dando prosseguimento à fundamentação do artigo, observa-se que a estabilidade do avião se divide em 3 tipos: a longitudinal, a lateral e a direcional. Entre essas, a longitudinal dinâmica, no domínio do tempo, está relacionada à tendência que o avião tem de retornar a seu estado natural após sofrer alguma fagem, proposital ou não. Essa estabilidade está relacionada a 2 modos dinâmicos simultâneos, cada um composto por um par de polos complexos conjugados, curto período e o fugoide. Esses modos podem ser analisados através da frequência natural e amortecimento, encontrados através de uma matriz de espaço de estados modelada em função dos coeficientes aerodinâmicos, que pode ser aplicado a qualquer tipo de aeronave. Tendo conhecimento da frequência natural e do amortecimento que caracteriza os movimentos, é possível montar uma função de transferência para prever o seu comportamento no domínio do tempo. Desta maneira, a aeronave pode ser representada como um sistema através de diagrama de blocos, em malha aberta, que ao utilizar-se algum controlador, o sistema passa a ser considerado em malha fechada, com realimentação, na qual a saída é mandada novamente para sua entrada e dessa forma é possível manter a resposta obtida de acordo com a desejada. Em um controlador PD, obtém-se uma resposta rápida, entretanto, corrige o erro antecipadamente, o que pode provocar a instabilidade do sistema. Já no controlador PI, de resposta um pouco mais lenta, obtém-se um erro em estado estacionário nulo. Mesmo com a utilização de controladores, é importante avaliar a estabilidade do sistema projetado. Para isso, utiliza-se alguns diagramas. O lugar das raízes demonstra graficamente o polinômio estudado. Para garantir a estabilidade do sistema, o gráfico não pode ter representação no semiplano direito, o que representa um sistema com amortecimento inferior ou igual a zero. O diagrama de Bode fornece 2 gráficos, um de magnitude e outro de fase, ambos em função da frequência em escala logarítmica de base 10. Para determinar a estabilidade do sistema, deve-se atentar e garantir que a fase não seja menor que menos 180 no mesmo instante em que a magnitude for positiva. O diagrama de Nyquist é uma representação polar. Seguindo este critério, tem-se Z e P como o número de zeros e polos, respectivamente, da função de transferência no semiplano positivo das abscissas, e N o número de voltas no ponto -1 mais J0, no sentido horário. Consequentemente, para um sistema estável, a equação Z igual a N mais P deve ser suprida. Na carta de Nichols, tem-se uma representação similar ao do diagrama de Bode. Neste, tem-se uma representação da magnitude em função da fase em um único gráfico. Sendo assim, para analisar a estabilidade do sistema, basta realizar as mesmas verificações que no Bode. Para o sistema funcionar, é necessária uma entrada. No caso, utiliza-se em degrau, step,
sinal contínuo e constante. Entre uma das características analisadas está o tempo de acomodação, intervalo de tempo que o sistema demanda para atingir um estado muito próximo do estacionário, dentro de um valor de tolerância de 2% do valor final. Já o overshoot é o sobressinal máximo, dado em porcentagem, sendo prejudicial um overshoot superior a 10%, devido a erros que isso possa desencadear. Dando início à metodologia, ao projetar um controlador para o avião, deve-se conhecer a frequência natural e o amortecimento relacionado aos movimentos que serão controlados. Os modos relacionados à estabilidade longitudinal dinâmica são um curto período e o fugoide, considerados acoplados. Sendo assim, recolhe-se esses dados considerando que o avião está com a sua capacidade máxima de carga e na fase de voo reto e nivelado, mas também continua sendo aplicável para as outras fases de voo. Sendo assim, é encontrado cada um dos modos como uma função de segunda ordem, em que o conjunto torna-se uma função de quarta ordem. Sendo assim, resolveu-se projetar um controlador PI para a asa voadora Flash, da equipe Cefast Aerodesign do ano de 2019. Para isso, fez-se uso do MATLAB e do Simulink, ferramentas que auxiliam na modelagem e na simulação de sistemas dinâmicos, permitindo a criação de funções de transferências em diagrama de blocos. O Sysotool, função do MATLAB, permite a criação de controladores e variação de seus parâmetros. Esta função tem como característica principal fornecer gráficos com a variação dos parâmetros, o que permite validar e explorar melhor as diversas respostas possíveis para um controlador antes mesmo de sua criação. No caso do sistema de quarta ordem obtido como planta do avião, opta-se por um comportamento transitório mais robusto possível, pois o surgimento de um zero na estrutura do PI atrai o lugar das raízes para o semiplano negativo. Já para o tempo de resposta, opta-se por manter o gerado automaticamente, que atinge o set point em meados de 20 segundos, e desde então já representa o sistema amortecido. Além de projetar e definir as constantes do controlador PI, também pode-se exportar seus dados para o Simulink, que gera automaticamente um diagrama de blocos referente ao sistema com realimentação. Após projetar o controlador, obtém-se o gráfico que nos permite analisar a estabilidade do avião. No lugar das raízes, pode-se perceber que o compensador, embora tenha acrescentado um polo em zero, ele não levou o avião à estabilidade, pois foi adicionado um zero de amplitude maior, que atraiu o lugar das raízes para o semiplano negativo das abscissas, o que mantém a estabilidade do sistema. No diagrama de Bode, observe-se que a curva de fase ultrapassa menos 180 graus durante uma pequena faixa de frequência e depois se retorna para cima, não cruzando novamente esta linha. Tendo em vista que para uma fase menor que menos 180 graus, a magnitude obtida é negativa, tem-se um avião estável. No gráfico de Knight, é possível visualizar que não há nenhum envolvimento no ponto -1 e o número de polos e zeros no semiplano positivo das abscissas são nulos. Sendo assim, tem-se n igual a zero, p igual a zero e z igual a zero, o que confirma mais uma vez a estabilidade deste sistema em malha fechada. No diagrama de Nichols, pode-se observar que neste não há cruzamento em menos 180 graus, o que mantém a estabilidade do sistema. Já o STEP, observa-se que com uma entrada em degrau, o compensador forneceu um overshoot de 1,42%, não prejudicial à aplicação, e ainda obteve um tempo de acomodação de 24 segundos, satisfatório para a aplicação. Como forma de avaliar o resultado obtido com o projeto do controlador PI para o avião, é possível comparar sua resposta com a obtida em malha aberta. Sendo assim, observa-se que sem o controlador, o sistema representava um overshoot de 33,76%, tempo de acomodação de 29,81 segundos e uma amplificação indesejada, que depende do ganho do sistema e causa alterações no valor desejado. Já com o uso do controlador,
obteve-se uma redução do overshoot para 1,42% e o tempo de acomodação para 24,45 segundos. Além disso, optou-se por avaliar o funcionamento do sistema com a aplicação de ruídos. Para isso, aplicou-se degraus equivalente à metade da amplitude do comando, ocorrendo no intervalo de aproximadamente 20 segundos. Pode-se observar que não houve grandes interferências e que o sistema continuou a se estabilizar no valor dado como comando. Conforme observado ao longo deste artigo, o dimensionamento do controlador PI torna-se prático com o auxílio de ferramentas disponíveis pelo MATLAB e pelo Simulink. Também ficou evidente o funcionamento do controlador. Pode-se perceber que existem diversos métodos que podem ser utilizados para confirmar a estabilidade do sistema, sendo cada um deles usados para obter informações diferentes ou semelhantes. Além disso, ao implementar o controlador, observou-se que o avião apresentou um erro em estado estacionário nulo e aplicou correções na resposta com overshoot pequeno e tempo de acomodação aceitável. Também observou-se que o avião é capaz de superar ruídos que chegam a ter como amplitude até metade do valor de comando imposto. Desta maneira, chegamos ao fim da apresentação. Agradeço a todos que me auxiliaram e me incentivaram durante sua realização. E um agradecimento em especial para a SAE Brasil e para a Comissão Técnica pela oportunidade de crescer e buscar desenvolver cada vez mais o nosso conhecimento a respeito do aerodesign. Obrigado também a você que me assistiu e estou aberta para maiores esclarecimentos.